Hans Jonas foi um filósofo contemporâneo alemão que nasceu em 1903 e morreu em 1993. Ele estudou filosofia e teologia em Freiburgo e foi um judeu que viveu praticamente todo o século XX, ou seja, ele viveu a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Isso influenciou muito o seu pensamento na obra Princípio da Responsabilidade, quando ele fala sobre o que seria a ética para o mundo da tecnologia, já que o imperativo categórico kantiano se tornou obsoleto diante a potência de destruição dos instrumentos bélicos desenvolvidos, o que ele enxerga numa visão apocalíptica de quem lutou ao lado dos britânicos durante a Segunda Guerra Mundial contra Hitler. No princípio da responsabilidade, Jonas inclui a bioética, onde a biosfera faz parte das responsabilidades humanas, não só o comportamento do homem. Para ele, nós estamos cercados de muitas tecnologias e muito afastados das responsabilidades dos nossos atos. Ou seja, ele reflete sobre o futuro da humanidade, que se mostra no caminho de uma autodestruição. Essas novas tecnologias trazem muitos dilemas morais, principalmente quando essas inovações tratam sobre a vida, como questões de genética, células-tronco, e a ciência se tornou um dogma. Bem, relacionando com a nossa realidade, tudo isso que foi apresentado no tocante à perspectiva de Hans Jonas, na questão da bioética, dos avanços tecnológicos e no futuro da raça humana, se torna compreensível toda essa preocupação que o Jonas tem. Afinal, a cada dia que passa, novas ferramentas são introduzidas no mercado. E essas ferramentas, elas tornam a vida humana menos dedicada ao trabalho e mais dedicada, por exemplo, ao prazer e ao lazer. Principalmente coisas como computadores, eletrodomésticos, celulares, tablets, que instalaram uma rede social de alcance planetário. Por exemplo, hoje a gente consegue se comunicar com um amigo, um familiar nosso que está do outro lado do mundo, em questão de segundos, instantes. E apesar disso trazer um benefício para todos nós nessa questão tecnológica, a gente consegue perceber também que o avanço tecnológico, principalmente relacionado ao capitalismo, gerou o que a gente conhece hoje como consumismo. As pessoas acabam comprando cada vez mais, e se torna algo insaciável. A cada vez que algum produto novo é anunciado, com algum tipo de coisa nova, as pessoas simplesmente deixam aquilo que elas estão utilizando, que está completamente, está 100%, que poderia durar mais anos, para simplesmente se manter na moda. Isso gera muito lixo, principalmente lixo tecnológico, computadores velhos, celulares velhos, tablets velhos, que são simplesmente jogados. São desperdiçados a questão da matéria-prima, são locais desperdiçados para manter todo esse lixo, e isso gera uma discussão, porque a gente cada vez mais está se preocupando com o ter e não com o ser, e não com o planeta em que a gente vive. A gente produz cada vez mais lixo e acaba agredindo cada vez mais a natureza. Essa é uma das questões que Hans Jonas trabalha e que é uma preocupação dele. Uma outra preocupação também, a gente pode levar em conta a questão do avanço das pesquisas científicas. Até então, as pessoas, alguns séculos atrás, algumas décadas atrás, as pessoas nunca imaginavam que o ser humano poderia chegar ao espaço, por exemplo. E hoje a gente já sabe que o ser humano, além de chegar no espaço, já chegou na parte minúscula, ínfima do próprio corpo humano, que trata da questão genética, com engenharia genética, e trata a questão das células-tronco, que abriram um leque de novas possibilidades que a gente pode tratar, que podem ser coisas benéficas, como, por exemplo, a cura de doenças hereditárias, que é simplesmente pelo arranjo ali dos cromossomos e tudo mais, dos genes, até questões como mecanismos, essas ferramentas genéticas para fazer uma mudança em questões como o nanismo, que é visto negativamente pela sociedade. Quer dizer, a medicina ela tem um papel de curar doenças, de trazer o bem-estar para as pessoas e não acabar com a discriminação social. Quer dizer, se ela, por exemplo, tivesse esse papel, ao mesmo tempo que ela estaria acabando, curando o nanismo, digamos assim, ela acabaria evidenciando cada vez mais a discriminação social. Quer dizer, não é uma doença, é algo que acontece geneticamente. E Hans Jonas, ele não critica essas novas tecnologias, esse avanço.
ele critica o modo como nós, seres humanos, como a ciência, leva a isso. Afinal, a crítica, o seu pensamento não se funda somente na questão física do planeta, mas também como essência. Quer dizer, cada vez mais o ser humano está valorizando o eu, o próprio indivíduo, o que a sociedade pensa em relação a ele, do que a sua própria essência, do que a sua própria vida, do que o seu próprio bem-estar. Quer dizer, a gente está deixando de lado a nossa natureza para viver algo completamente artificial. É isso.